A nudez de Noé. Uma análise profunda de honra, maldição e redenção em Gênesis 9, 20, 27. Olá, amados irmãos e irmãs do canal Leitura Sagrada. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo profundo e edificante da Palavra de Deus. Hoje, nos debruçaremos sobre um dos relatos mais intrigantes, concisos e, por vezes, mal compreendidos do livro de Gênesis, a história da nudez de Noé, em Gênesis 9, 20, 27. À primeira vista, pode parecer um incidente trivial de embriaguez, mas esta narrativa brevíssima carrega implicações teológicas e éticas de imensurável profundidade, ecoando lições que transcendem milênios. Ela está intrinsecamente conectada à estrutura da redenção bíblica, à persistência da natureza humana após queda e aos princípios universais de honra, respeito e responsabilidade familiar que reverberam em toda a Escritura. Preparem seus corações e mentes para esta imersão detalhada no texto, seu contexto histórico-cultural, suas ramificações simbólicas, as complexas questões controversas que levanta e, crucialmente, as lições práticas que podemos extrair para a vida cristã contemporânea. Um evento que ecoa na história da salvação, mais que uma simples embriaguez, um ponto de virada teológico. A história do dilúvio marca um ponto de ruptura e um novo começo na narrativa bíblica. Deus, em sua justiça, havia julgado a corrupção generalizada da humanidade, Gênesis 6, 11 e 13, mas em sua misericórdia, preservou Noé e sua família, um remanescente justo, para repovoar a terra. Em Gênesis 9, Deus estabelece uma nova aliança universal com Noé e toda a criação, selada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Gênesis 9, 9 e 17. Este é o cenário de aparente renovação e esperança. Contudo, é nesse exato momento de novo começo que a narrativa nos confronta com uma cena perturbadora, a nudez e a embriaguez de Noé. Este incidente, longe de ser um mero parêntese biográfico, é um evento de profunda significância teológica. Ele serve como um lembrete vívido da persistência da natureza pecaminosa do homem, mesmo após um juízo tão cataclísmico. A purificação das águas não eliminou a raiz do pecado no coração humano. A resposta contrastante dos filhos de Noé diante da vulnerabilidade de seu pai, uma resposta de desrespeito e exposição por parte de Cã, e uma resposta de reverência e discrição por parte de Sem e Jafé, não apenas determina seus destinos e os de suas descendências, mas também nos oferece um espelho para nossa própria ética familiar, social e, fundamentalmente, nossa resposta à graça e à justiça divina. Noé, o dilúvio e a nova aliança, a transição de uma era para verdadeiramente aprender o peso de Gênesis 9, 20 e 27, é imperativo que nos situemos no contexto histórico e cultural do Antigo Oriente Próximo e na teologia do livro de Gênesis. O novo Adão e o fundamento da humanidade renovada, Gênesis 9, 1, 17, Isaías 54, 9 e 10, Gênesis 12, 1, 3. Após a devastação do dilúvio, Noé não é apenas um sobrevivente. Ele é o pivô de uma nova era, o novo Adão, responsável por repovoar a terra e por estabelecer uma nova relação da humanidade com Deus. Deus estabelece com ele uma aliança universal, incondicional e perpétua, marcada pelo sinal visível e glorioso do arco-íris. Gênesis 9, 9 e 17. Essa aliança promete nunca mais destruir a humanidade e toda a vida com água. É uma aliança de graça que garante a continuidade da vida e da criação. Noé, nesse sentido, é um mediador da graça divina para sua geração e para todas as gerações futuras. Isaías 54, 9 e 10 ecoa a fidelidade dessa aliança, comparando-a aos dias de Noé como um exemplo da imutabilidade da bondade de Deus. É importante lembrar que essa aliança universal com Noé lança as bases para a aliança particular com Abraão, Gênesis 12, 1, 3, que culminaria na vinda do Messias e na bênção para todas as nações. A vinha de Noé, simbolismo agrícola e o paradoxo da natureza humana pós-diluviana, Gênesis 9, 20, Provérbios 20, 1, Abacuque 2, 5, Romanos 5, 12, 21. O texto bíblico afirma de forma concisa: Noé, que era lavrador, começou a plantar uma vinha, Gênesis 9, 20. Esta decisão de Noé de se dedicar à agricultura e, especificamente, ao cultivo da vinha, é carregada de simbolismo e revela um paradoxo crucial da natureza humana. A vinha e o vinho na Bíblia possuem um duplo simbolismo, bênção e prosperidade,
A vinha é frequentemente associada à bênção, à fartura, à alegria e à prosperidade, sendo um sinal do favor divino sobre a terra e o trabalho do homem. Salmos 128, 3. Tua mulher será como a videira frutífera. Isaías 5, 1, 7. A parábola da vinha. Julgamento, tentação e descontrole. Contraditoriamente, o vinho também pode ser associado a julgamento, tentação e descontrole, levando à loucura e à perdição. Provérbios 20, 1. O vinho é zombador, e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar não é sábio. Abacuque 2, 5, que fala da soberba e da traição do vinho. A embriaguez de Noé logo após plantar a vinha e colher seus frutos é um evento que nos confronta com uma dura realidade teológica, mesmo após o dilúvio, que purificou a terra da corrupção generalizada da humanidade e restaurou uma certa ordem cósmica. A natureza pecaminosa, herdada de Adão, conforme Romanos 5, 12, persiste no coração humano. A corrupção não estava apenas no mundo exterior, ela estava profundamente enraizada na própria constituição do ser humano. O episódio de Noé é uma antecipação da necessidade de uma redenção muito maior e mais profunda do que a purificação física da terra, uma redenção que só seria verdadeiramente e plenamente cumprida em Jesus Cristo, Romanos 5, 12, 21, que oferece não apenas perdão, mas uma nova natureza e libertação do domínio do pecado. Um paradoxo da condição humana para a cultura do Antigo Oriente Próximo e, especificamente, para a cosmovisão bíblica, a nudez transcende o mero estado físico do corpo. Ela está intrinsecamente ligada a conceitos profundos de vulnerabilidade, vergonha, pecado e ruptura de pactos ou relações. A nudez após a queda. Gênesis 3, 7 e 10. A primeira menção de nudez na Bíblia estabelece seu simbolismo. Adão e Eva, antes do pecado, estavam nus e não sentiam vergonha, pois viviam em perfeita harmonia com Deus e com a criação. Após desobedecerem a Deus, seus olhos se abriram. Gênesis 3, 7, não para uma nova sabedoria, mas para a consciência de sua própria vergonha e da ruptura com o Criador. Eles tentaram cobrir-se com folhas de figueira, um esforço humano fútil para lidar com o pecado. Deus, em sua misericórdia e justiça, os cobriu com túnicas de pele. Gênesis 3, 21, um ato que prefigurava o sacrifício de Cristo para cobrir a nossa nudez espiritual e a vergonha do pecado. A nudez como tabu e desonra. Levítico 18, 6, 19, 2 Samuel 10, 4, 5, não 3, 5, Isaías 47, 3, Lamentações 1, 8. Na lei e na cultura do Antigo Testamento, ver a nudez de um parente próximo, especialmente pais, era um tabu grave, muitas vezes associado a incesto ou a uma violação da honra familiar e da dignidade da pessoa. Levítico 18, 6, 19 detalha as proibições de relações sexuais com parentes próximos, usando a expressão descobrir a nudez como eufemismo para relações sexuais proibidas. Expor a nudez alheia publicamente, ou até mesmo divulgar a fraqueza, a humilhação ou o fracasso de alguém, era um ato de profunda desonra e punição. Em 2 Samuel 10, 4, 5, Davi fica profundamente indignado com a humilhação de seus servos cujas vestes foram cortadas pelo rei dos Amonitas, Anum, expondo sua nudez. Não 3, 5, em uma profecia de julgamento contra Nínive, Deus diz: Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei as tuas orlas sobre o teu rosto, e te mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Isaías 47, 3 usa a nudez como símbolo de vergonha e julgamento para a Babilônia. Lamentações 1, 8, lamentando a queda de Jerusalém, diz: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou imunda, todos os que a honravam a desprezam, porque viram a sua nudez. A ação de Cã, portanto, não foi apenas uma falha de caráter, mas uma violação grave de princípios éticos e morais fundamentais na cultura da época. Gênesis 9, 20 e 27, a tríade da resposta humana à vulnerabilidade do outro. Este é o cerne da narrativa, onde as ações dos filhos de Noé são reveladas e as consequências proféticas se manifestam, ilustrando a escolha entre honra e desonra, bênção e maldição. O ato de Noé, embriaguez e vulnerabilidade em um espaço sagrado, Gênesis 9, 21, Provérbios 23, 29 e 35, Isaías 28, 7 e 8. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Gênesis 9, 21. A embriaguez,
Embora não seja explicitamente condenada como pecado nesta passagem, a embriaguez de Noé é apresentada com consequências diretas e negativas. A Bíblia, em outros contextos, adverte consistentemente contra os perigos do vinho em excesso, associando-o à desorientação, perda de discernimento e comportamento impróprio. Provérbios 23, 29 e 35, Isaías 28, 7 e 8. O fato de Noé ser o pai da humanidade renovada e o plantador da vinha introduz uma ironia trágica, mostrando que o pecado pode atingir até mesmo os justos. A nudez em espaço privado. A nudez de Noé ocorre dentro de sua tenda, um espaço privado que deveria ser um refúgio seguro. Isso ressalta a intrusão e a falta de respeito de Cã. A vulnerabilidade de Noé estava em um ambiente que deveria garantir sua privacidade e dignidade. A tenda de Noé, logo após a aliança com Deus, poderia ser vista como um espaço de santidade, e a violação de Cã, ainda mais grave. A reação de Cã, desrespeito, exposição e a natureza do pecado. Gênesis 9, 22, Provérbios 30, 17, Ezequiel 22, 7, Levítico 18, 6, 8, Provérbios 25, 9 e 10. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar a seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Gênesis 9, 22. O olhar intencional, como já explorado. O verbo hebraico, ver, aqui implica um olhar intencional, complacente e voyeurístico. Não foi um acidente, mas uma atitude deliberada de observar a vulnerabilidade do pai. Esse olhar não é de compaixão ou de desejo de ajudar, mas de curiosidade mórbida e desprezo. Este é um olhar que se deleita na desgraça alheia, uma violação da privacidade e da dignidade. A natureza do pecado aqui se revela não apenas no ato de ver, mas na atitude do coração. A ação de divulgar, a falha de Cã se agrava ao ele divulgar a vergonha do pai aos irmãos que estavam do lado de fora. Em vez de cobrir a nudez e proteger a dignidade de Noé, Cã expõe sua fraqueza. Isso ecoa passagens como Provérbios 30, 17, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes da águia. Ezequiel 22, 7 condena aqueles que desprezam o pai e a mãe como parte de uma lista de pecados. A lei mosaica, embora posterior, proíbe claramente a descoberta da nudez dos pais, Levítico 18, 6 e 8, como um ato de grave imoralidade. A fofoca, a exposição da fraqueza alheia, é um tema recorrente em Provérbios, Provérbios 11, 13, 20, 19, 26, 20, e é vista como destrutiva. Provérbios 25, 9 e 10 instrui a resolver contendas em particular, sem expor o próximo. A violação da autoridade, a ação de Cã não foi apenas uma falha moral, mas uma violação da autoridade paterna e da hierarquia familiar estabelecida por Deus. A honra aos pais é um mandamento fundamental, Êxodo 20, 12. A resposta de Sem e Jafé, reverência, discrição e o manto da graça, Gênesis 9, 23, 1 Pedro 4, 8, Provérbios 10, 12, Gênesis 3, 21, 2 Samuel 1, 26. Mas Sem e Jafé pegaram um manto, puseram-no sobre os ombros dos dois, e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Não olharam para ele. Gênesis 9, 23. Um gesto de honra e respeito, esse ato demonstra um profundo respeito pela autoridade paterna e pela dignidade humana de Noé, mesmo em sua vulnerabilidade e pecado. Eles honraram seu pai, obedecendo implicitamente ao mandamento de honrar pai e mãe, Êxodo 20, 12. O amor que cobre o pecado, o ato de cobrir a nudez do pai, andando de costas para evitar vê-la, é um poderoso exemplo do amor que cobre multidão de pecados, 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Em vez de expor ou se deleitar na fraqueza, eles a cobriram com discrição e reverência. A simbologia do manto, a capa, cima, usada por Sem e Jafé lembra as vestes de pele que Deus fez para Adão e Eva, Gênesis 3, 21, após a queda. Essa analogia simboliza a proteção divina e a redenção.
Assim como Deus cobriu a vergonha de Adão e Eva através de um sacrifício, o animal do qual a pele veio, Sem e Jafé cobriram a vergonha de Noé através de um ato de amor e sacrifício de si mesmos, ao se exporem a algo desconfortável, mas com reverência. Isso prefigura a cobertura de Cristo sobre a nossa própria nudez espiritual e vergonha. A palavra manto também pode ser associada a proteção e cuidado. 2 Samuel 1, 26. Davi lamenta a Jonatas, cujo amor era mais maravilhoso que o de mulheres. A maldição de Canaã e a bênção da linhagem, determinismo ou consequência ética. Gênesis 9, 24-27, Gênesis 15, 16, Josué 9, 23, Ezequiel 18, 20, Gênesis 12, 3, Salmos 89, 3, 4, Lucas 3, 36, Romanos 9, 10, 13. Ao despertar de sua embriaguez, Noé, movido por uma inspiração profética e um conhecimento das implicações espirituais do ato de Cã, profere uma maldição sobre Canaã, o filho de Cã, e bênção sobre Sem e Jafé. Por que Canaã e não Cã? Esta é uma das questões mais debatidas da passagem. Uma interpretação é que a maldição recaía sobre Canaã porque ele seria o alvo da depravação de seu pai, ou talvez porque ele próprio tenha participado ou aprovado o ato de Cã, ou ainda porque Cã, como pai, não foi amaldiçoado diretamente para não violar o mandamento de honrar pai e mãe. A maldição é uma profecia sobre a descendência de Canaã. Interpretação profética e histórica. Os cananeus, descendentes de Canaã, tornaram-se, ao longo da história, ícones de depravação moral, religiosidade pagã, adoradores de Baal, Moloque, etc., e práticas abomináveis, como sacrifícios de crianças. Gênesis 15, 16. Porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Posteriormente, eles foram subjugados por Israel durante a conquista da Terra Prometida, cumprindo a profecia de que Canaã seria escravo de Sem e Jafé. Josué 9, 23. Os gibeonitas se tornaram servos de Israel. Princípio geracional e responsabilidade individual. Embora a maldição recaia sobre a descendência, a Bíblia também estabelece o princípio da responsabilidade individual. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. A maldição reflete o impacto transgeracional do pecado e a tendência de padrões de comportamento serem repetidos, mas não é um determinismo que exclui a graça e a possibilidade de redenção e arrependimento individual. A bênção de Sem e Jafé, em contraste com a maldição de Canaã, Sem e Jafé são abençoados por Noé. Bênção a Sem, Gênesis 9, 26. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. A bênção a Sem é crucial, pois é através de sua linhagem que o povo de Deus, Israel, e, subsequentemente, o Messias viriam. Essa bênção cumpre-se em Abraão, Gênesis 12, 3, Davi, Salmos 89, 3, 4, e, finalmente, em Cristo, Lucas 3, 36, na genealogia que conecta Jesus a Sem. A aliança de Deus se estabelece na linha de Sem, bênção a Jafé, Gênesis 9, 27. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. A bênção de Jafé profetiza sua expansão territorial e sua habitação nas tendas de Sem. Isso pode ser interpretado como a expansão dos povos indo-europeus, teologicamente, como a inclusão dos gentios, descendentes de Jafé, no plano de salvação através da fé no Messias que viria da linhagem de Sem. Romanos 9, 10, 13, sobre a soberania da eleição. A bênção de Jafé, portanto, não é meramente geográfica, mas também espiritual, abrindo a porta para a inclusão de não-judeus na família da fé. Conexões intertextuais e desdobramentos teológicos. A linha da redenção à história da nudez de Noé, com sua maldição e bênçãos, não é um evento isolado, mas uma peça fundamental na tapeçaria da redenção bíblica, ecoando temas recorrentes e apontando para Cristo. Paralelos com a queda e a redenção. Romanos 5, 12, 21, 1 Coríntios 15, 22, Romanos 13, 14, Apocalipse 3, 18. O episódio de Noé serve como um microcosmo da queda. Assim como Adão falhou em um ambiente de bênção e trouxe a vergonha e o pecado, Gênesis 3, 7, Noé falha em um ambiente de nova aliança. A nudez, em ambos os casos, é um símbolo do pecado e da vergonha.
Contudo, assim como Deus cobriu Adão e Eva com vestes de pele, Sem e Jafé cobre Noé com um manto. Isso prefigura a cobertura de Cristo. Romanos 5, 12, 21 e 1 Coríntios 15, 22 explicam como o pecado de Adão afetou toda a humanidade, mas a justiça de Cristo traz a redenção. Somos chamados a nos revestir do Senhor Jesus Cristo, Romanos 13, 14, cobrindo nossa nudez espiritual com a sua justiça, Apocalipse 3, 18. Cã e a rebeldia de Caim, a persistência da desobediência, Gênesis 4, 9 e 12, Provérbios 6, 16 e 19 A atitude de Cã, de expor a fraqueza de seu pai em vez de cobri-la, ecoa a rebeldia de Caim, que desprezou sua responsabilidade fraternal e derramou o sangue de seu irmão. Ambos os episódios destacam a persistência da corrupção na natureza humana e a gravidade do desrespeito e da inveja. Provérbios 6, 16 e 19 lista coisas que o Senhor odeia, incluindo mãos que derramam sangue inocente e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos, que podem ser relacionadas aos atos de Caim e Cã, pela exposição. Sem e a linhagem messiânica, o propósito divino preservado, Gênesis 12, 1, 3, Atos 13, 22, 23, Lucas 3, 23, 38 A bênção a Sem e a promessa de que Deus seria o seu Deus se cumpre na eleição de Abraão, um descendente de Sem. Através da linhagem de Sem, a promessa messiânica se desenvolve, culminando em Davi, homem segundo o coração de Deus, Atos 13, 22, 23, e, finalmente, em Jesus Cristo. A genealogia de Jesus em Lucas 3, 23, 38 traça sua linhagem até Adão, passando por Sem, mostrando a continuidade do plano redentor de Deus. Jafé e a inclusão dos gentios, Romanos 10, 11 e 13, Efésios 2, 11 e 22 A bênção de Jafé, de habitar nas tendas de Sem, é vista como uma prefiguração da inclusão dos gentios, descendentes de Jafé, no plano de salvação, através da fé no Messias que viria da linhagem de Sem. Romanos 10, 11 e 13 afirma que não há distinção entre judeu e grego, pois todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Efésios 2, 11 e 22 explica como os gentios, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, tornando-se concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sexta, questões controversas e respostas bíblicas, desmistificando interpretações equivocadas. A história da nudez de Noé tem sido, infelizmente, alvo de interpretações equivocadas e até mesmo maliciosas ao longo da história. É fundamental abordar essas questões com base na verdade bíblica. Por que Noé não foi punido por sua embriaguez? A Bíblia, embora não descreva uma punição imediata para a embriaguez de Noé nesta passagem, adverte consistentemente contra o abuso do álcool e suas consequências. Provérbios 20, 1, Efésios 5, 18. O foco da narrativa não é a punição de Noé, mas a ética da resposta de seus filhos e o desdobramento das consequências para a descendência de Cã. A falha de Noé serve para nos lembrar da persistência do pecado em nossa natureza caída. A maldição de Canaã justificou a escravidão africana? Esta é uma das mais perversas e antibíblicas interpretações da história de Noé. Absolutamente não. A maldição foi específica a Canaã, e não a toda a linhagem de Cã, que também incluiu os egípcios, os etíopes, etc. Além disso, a Bíblia condena a opressão e a escravidão, Êxodo 21, 16, quem furtar um homem e o vender, ou for achado em suas mãos, certamente morrerá. 1 Timóteo 1, 10, Paulo lista sequestradores de homens entre os ímpios. A escravidão africana não tem nenhuma base ou justificativa nas Escrituras, que afirmam a igualdade de todos os homens em Cristo. Gálatas 3, 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por que Sem e Jafé foram recompensados por um ato mínimo? Na economia divina, pequenos atos de fidelidade e obediência, especialmente em momentos de fraqueza alheia, têm grandes consequências. Mateus 25, 21, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A ação de Sem e Jafé refletiu o caráter de Deus, que é misericordioso e não trata o pecado como merecemos. Salmos 103, 10. Não nos tem tratado segundo os nossos pecados, nem nos retribuído segundo as nossas iniquidades.
A discrição, o respeito e o amor que cobrem a fraqueza são valores altamente prezados na Bíblia. Sétima, aplicações práticas para a vida cristã. Honra, discrição e redenção. A história de Noé e seus filhos não é um mero relato antigo, ela é um manual de comportamento que nos desafia a refletir sobre nossas atitudes e a aplicar princípios eternos em nosso dia a dia. Honrar autoridades em sua humanidade. Hebreus 13, 17, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Líderes espirituais, pais e autoridades constituídas são seres humanos falhos. A exemplo de Sem e Jafé, devemos proteger a dignidade e a reputação daqueles que estão em posição de autoridade, mesmo quando falham ou demonstram fraqueza. Hebreus 13, 17 nos exorta: obedecei aos vossos guias e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13 também nos exorta a ter em alta estima aqueles que trabalham entre nós. O perigo da exposição pública e da fofoca. Provérbios 11, 13, Mateus 18, 15 e 17. Nas redes sociais e na cultura do cancelamento, a exposição pública das fraquezas alheias é uma prática comum. Essa atitude contrasta radicalmente com o ensino bíblico de cobrir o pecado e corrigir em amor. Provérbios 11, 13 adverte: quem vive andando como fofoqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o assunto. Mateus 18, 15 e 17 ensina um procedimento claro para lidar com o pecado de um irmão, primeiro, em particular, depois, com testemunhas, e só então, se necessário, levar à igreja. Quebrando ciclos de maldição e pecado generacional. Atos 3, 19, Ezequiel 18, 20, Gálatas 3, 13. A história de Canaã, como uma profecia que se cumpriu na depravação de sua descendência, serve como um lembrete de que padrões de pecado podem se perpetuar por gerações. No entanto, a Bíblia também oferece esperança. Pecados geracionais podem ser interrompidos e maldições quebradas pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Em Cristo, somos libertos de toda maldição e condenação. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estudo de caso. Raabe, a cananeia redimida. Josué 2, Hebreus 11, 31, Mateus 1, 5. A história de Raabe, uma prostituta de Jericó, uma cidade cananeia, é um testemunho poderoso da graça de Deus que transcende qualquer maldição ou etnia. Raabe, por sua fé, escondeu os espias israelitas e foi salva da destruição de Jericó. Josué 2. Hebreus 11, 31 destaca sua fé, e Mateus 1, 5 a inclui na genealogia de Jesus Cristo, demonstrando que o plano de Deus de redenção não é limitado por fronteiras étnicas ou por passados difíceis. Sua história prova que nenhum passado é grande demais para o perdão, a graça e a inclusão de Deus. Cobrindo nudezes com o manto de Cristo, um chamado à graça restauradora. Apocalipse 3, 18, Romanos 13, 14. O episódio da nudez de Noé e a atitude de Sem e Jafé não são sobre expor a vergonha, mas sobre a graça restauradora. Assim como Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, e assim como Cristo cobriu nossa nudez espiritual com sua justiça e perdão. Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Somos chamados a proteger os vulneráveis, aqueles que, por suas fraquezas ou erros, estão em uma situação de vulnerabilidade. Opor-se à cultura do ridículo. Em um mundo que valoriza a exposição, o escárnio e a humilhação alheia, o cristão é chamado a ser uma contracultura, promovendo a dignidade e o respeito. Honrar até aqueles que falham. O amor e o respeito devem se estender mesmo àqueles que caem em pecado, buscando a restauração em vez da condenação implacável. Ser agentes de cura e restauração, em vez de espalhar fofocas ou julgar, devemos ser agentes de cura e restauração, buscando cobrir os pecados com amor e levar as pessoas ao arrependimento e à graça de Deus. Oitava, reflexão final e livros recomendados. Reflita hoje: como você reagiria ao encontrar um líder em pecado ou um irmão em fraqueza? Suas palavras têm sido como o bálsamo. Provérbios 12,
18. Há quem, como que ferindo com a espada, fala imprudentemente, mas a língua dos sábios é saúde. Ou como espada afiada, Provérbios 12, 18. Livros recomendados para aprofundamento, Gênesis, a Comentare, Bruce K. Waltke, para uma análise exegética profunda do livro de Gênesis. De Pentateuchas Narrative, John H. Sailhamer, para compreender a estrutura narrativa dos primeiros 5 livros da Bíblia. Um Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, R. Lloyd Harris, Gleason L. Archer, Bruce K. Waltke, para aprofundar no significado das palavras hebraicas. Conhecendo os Tempos da Bíblia, J. Sidlow Baxter, para contextualização histórica. Passagens bíblicas para meditação diária. Provérbios 17, 9. Aquele que encobre uma transgressão busca o amor, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. João 8, 7. E, como insistissem em perguntar-lhe, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão, e guarda-te a ti mesmo, para que também não sejas tentado. Conclusão final. A rosa que floresce no coração, um convite à jornada à história da nudez de Noé é uma parábola de profundidade singular, revelando que o pecado persiste, mas a graça abunda. Ela é um chamado à responsabilidade, à honra e, acima de tudo, ao amor que cobre, restaura e redime. Que possamos aprender com Sem e Jafé a cobrir as fraquezas, a honrar a dignidade e a ser instrumentos da graça de Deus em um mundo que, muitas vezes, busca expor e condenar. Se você foi tocado por esta revelação e deseja continuar essa jornada espiritual, aprofundando-se nos tesouros ocultos da Bíblia, da Cabala e da fé, convidamos você a se inscrever no canal @leitura_sagrada. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like para nos ajudar a espalhar esta mensagem e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem transformadora da Bíblia. Que a luz da misericórdia divina esteja sempre com você. Paz e discernimento a todos.